Olá, galera do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Jean, de Sociologia. Estou aqui para falar sobre um tema importante, que é sobre as transformações que ocorreram na sociedade em função da participação da população em movimentos sociais, em revoltas e assim por diante, né? Eu vou passar por alguns movimentos, né, sociais, algumas revoltas, mas de maneira bastante sucinta. Depois vocês vão poder verificar o roteiro de uma forma um pouquinho mais aprofundada, com alguns detalhes a mais, tudo bem? Para essa aula, então, eu peço que vocês tenham bastante atenção sobre uma das habilidades, que é reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e movimentos populares dos séculos XIX e XX. Quero que vocês aprofundem a capacidade de observação de vocês e também o espírito crítico, né, que é de fundamental importância a gente ter essa capacidade de observação e de criticar aquilo que pode principalmente ser modificado, né? Como competência socioemocional, a gente quer criar um link, né, com a competência empatia, que é você tentar justamente entender as necessidades do outro, né, o lugar do outro e assim por diante, verificar que todos os seres humanos têm algumas necessidades e a gente pode dizer que a principal delas é de ser um ser humano, certo? Bom, quando a gente fala de história e direitos dos seres humanos, a gente percebe que no passado, e a gente pode dizer que durante muitos séculos, tudo caminhava na direção da manutenção de alguns privilégios por parte de certos grupos sociais. Então, se tinha todo um discurso que tentava manter a população mais pobre naquela condição precária, né? Sempre colocando como se aqueles que eram privilegiados tivessem aqueles direitos como por uma espécie de direito natural, né? Enquanto as pessoas, a grande maioria, amargava uma condição de miséria e assim por diante, né? Quando a gente fala, então, deste tema, né, de direitos, é interessante a gente pensar que muitos direitos que nós temos hoje só existem em função da luta de muitas pessoas no passado. A gente pensar, por exemplo, a educação para todas as pessoas, no passado distante, não muito distante, pouquíssimas pessoas podiam estudar, né? Coisa de mais ou menos 70 anos atrás, pouquíssimas pessoas podiam estudar, né? E entre outros direitos, como, por exemplo, o direito ao voto, né? Durante muito tempo, o voto só era permitido para homens ricos, né? Pobres e mulheres, por exemplo, não podiam votar. Então, a gente vê muitas dessas situações que elas só modificaram em função da participação da população diante da política, né? Para tentar modificar essa realidade. Então, vejam só, eu vou falar de forma bem sucinta que algumas revoltas que aconteceram no século XIX, e alguns exemplos aqui que a gente pode citar, né, a Balaiada, a Cabanagem, a Revolta da Chibata, Canudos, eles tinham por objetivo coisas muito simples, né, como, por exemplo, combater a miséria da população, né? Canudos, por exemplo, principalmente Antônio Conselheiro, ele queria justamente trazer uma situação de melhoria de vida para a população, justamente porque a realidade era de coronéis que tinham grandes latifúndios são grandes extensões de terra, e quando a gente fala de grandes extensões de terra, são gigantescas, né? E essa própria estrutura social em que tinham os coronéis no poder, mantinham as pessoas numa condição de miséria, né? Outras revoltas simplesmente pelo fato de tentar combater a pobreza, tentar combater a fome que existia, né? E se a gente pensar, os movimentos sociais, eles ganharam força principalmente em função dessas revoltas, e hoje eles têm toda uma estrutura para tentar ajudar a modificar a sociedade quando se tem situações de injustiça. Acredito que vocês viram o caso do George Floyd, aquele homem afrodescendente que foi morto por um policial, que simplesmente colocou o joelho na garganta e o matou por asfixia. Independentemente se algumas pessoas vão dizer, mas o cara já tinha passagem pela polícia, este não deve ser o tratamento da polícia, né?
Então, é pensar, o questionamento que se tem, será que se fosse uma pessoa branca, teria tido esse mesmo comportamento? Então, fatores como esse precisam ser pensados e articulados de tal maneira para que eles não voltem a acontecer, né? Então, os movimentos sociais, se a gente pensar no movimento feminista, durante muito tempo, o movimento feminista, ele lutou para simplesmente que as mulheres pudessem votar. E hoje existem outras causas, como, por exemplo, até pouco tempo atrás, muitas meninas que estão vendo essa aula, por exemplo, não vão enfrentar, felizmente, a situação do mercado de trabalho de uma maneira tão escancarada. Simplesmente as mulheres em empresas ganhavam menos pelo simples fato de serem mulheres. Então, essa é uma situação muito complicada que existia e que, de certa forma, ainda existe. Então, por isso que os movimentos sociais eles são importantes para a gente pensar algumas questões, tudo bem? Então, o que eu vou querer? Que vocês façam uma leitura sobre o texto que está lá no roteiro de vocês, sobre os movimentos sociais e sobre as revoltas, e aí vocês vão fazer 5 exercícios, tá? O primeiro deles pede justamente que vocês demonstrem, né, como a participação da população, né, através dos movimentos sociais, é um fator de muita relevância para a sociedade. E aí eu quero que você, principalmente, baseie sua resposta no texto, tá? Por favor, eu peço que vocês não deem respostas generalizantes, como, por exemplo, para melhorar a sociedade. Isso é óbvio, né? Então, o que eu quero é justamente que vocês tenham argumentos. Se vocês forem, por exemplo, prestar Enem daqui a um tempo, vocês vão precisar de argumentação. Uma resposta simples como essa não vai permitir que você consiga elaborar uma boa redação, né? Um exemplo. Eu quero que vocês também respondam, né, uma das questões, o que há de comum entre os movimentos sociais e as revoltas? Se existem algumas coisas que são semelhantes, tá? Que vocês deem duas respostas, que vocês deem a resposta a 2 perguntas de uma maneira pessoal. Com qual movimento social você se identifica mais? Por quê? Então é importante você analisar o porquê. Com qual das revoltas você se identifica mais? É interessante que isso certamente vai tocar um lado humano, daí a competência socioemocional, empatia. Por que você se identifica mais com isso? Tudo bem? E aí, analisando os movimentos sociais e as revoltas, quais problemas sociais você acha que ainda não foram resolvidos no Brasil e que deveriam ser pautas importantes defendidas pela população hoje, tá? Então, quero que vocês tentem demonstrar. Então, por exemplo, se você acha maiores salários, né, melhores condições dentro da escola, enfim, vocês vão falar quais são as pautas que vocês consideram importantes, tudo bem? Então, agradeço muito que vocês estejam vendo esta aula. Se vocês tiverem dúvida, peço, por favor, que vocês entrem em contato, tá bom? E nos vemos numa próxima. Um abraço.